eles demonstram assim, muita facilidade em entender o que a gente está falando. Então, com o João Lucas não foi fácil, porque às vezes a gente chamava e mesmo com atraso ele olhava. Só que aí teve uma tia minha que começou a perceber que esse atraso estava muito grande. E aí eu percebi por esse motivo, né, de falar com ele e ele não olhar no momento que a gente estava falando. E no caso do João Lucas também, teve displicência médica, porque não foi feito o teste da orelha negra. Então aí isso fez com que atrasasse mais ainda, com que eu descobrisse que ele não escutava, né? E aí então só com a convivência dentro de casa foi que a gente começou a perceber que ele não ouvia. Bom dia. Eu tive rubéola no 6º mês de gravidez. Só que o Pedro, né, o médico me falou, né, que ele poderia vir surdo, poderia vir cego, mas eu fiquei clamando a Deus que o Pedro viesse pelo menos surdo. E foi passando, né, a gravidez. Eu clamando a Jesus que ele viesse surdo, só que com o decorrer que o Pedro nasceu muito lindo, né, perfeito, e eu achava que o Pedro não tinha nenhum problema. Foi, né, o tempo passando e Pedro sempre 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu comprei um maracazinho, né, fiquei testando, e o Pedro, ele esperto, né, como sempre, ele ia dando aquele sinal que ele ouvia, né, que ele enxergava, e eu feliz, né. Quando o Pedro completou 1 aninho de idade, toda vida o Pedro ia correspondendo os nossos sinais, e com 1 aninho de idade, eu fiz o aniversáriozinho dele, e Pedro alegre, né, correspondendo, né, que estava vendo, ouvindo. E aí eu falei assim para minhas irmãs, né, que sempre mamãe mandava uma para me ajudar, depois a outra ia, a outra vinha. E eu disse para ela, Simone, agora tu vai para casa, porque o Pedro já está se pondo em pé, dá para mim ficar com ele. Ela disse, tá bom. Só que o Pedro, ele ia sempre para o botijão de gás. E eu dizia assim, Pedro, sai daí, meu filho, é perigoso. Mas o Pedro não correspondia. E eu falava assim, Jesus, meu filho é surdo. Meu filho é surdo, meu Deus. Mas a Deus me acalmava. E quando o pai chegava, eu dizia assim, Pedro, o nosso filho é surdo. É não, mulher, é não, pelo amor de Deus. Você acaba tudo coisa na cabeça. Eu disse, não, Pedro, eu peguei uma latinha de leite e eu bati com a mão de pilão bem no ouvido dele e ele não respondia. Ele disse, é não. Aí quando foi no domingo, ele ficou em casa. Eu disse, ele gostava de comer de acerola, tirar acerola. E lá gostava de aparecer umas cobrinhas, mas como eu sempre fui uma mãe cuidadosa, e eu dizia assim, Pedro, vai lá pegar o Pedro, o filho, mas leva a latinha e bate. E ele foi. Quando ele voltava triste, ele disse assim, mulher, o menino não ouve. Aí eu começava a chorar, me desesperar. Ele disse, não, mulher, eu estou brincando. Quando foi no dia seguinte, meu pai vem do inferior, aí eu sempre acordo cedo, 5 da manhã, e o Pedro também ia brincar na sala com um monte de brinquedo, e meu pai chegou, e a janela já estava aberta, a porta fechada, mas aberta, né, com a chave. E eu disse, e meu pai, ei Pedro, vovô chegou, pega Pedro, R$1. E o Pedro não correspondia, eu disse, pai, entra. Aí eu falei assim, pai, ele olhou. Aí o pai disse assim, olhou, minha filha. Só que meu irmão e meu pai vieram para Floriano. E meu pai disse que voltava para almoçar comigo. Só que meu pai não voltou mais. Ele disse
Floriano, ele foi embora. E meu irmão veio e disse, não, eu vou sair, vou dizer para ela o que o senhor me disse. Aí meu irmão me disse, eu só fiz arrumar a bolsinha e fui lá para o interior. Eu disse, pai, você falou isso? Ele disse, sim, minha filha, mas eu vou mandar você ir para Teresina, no Pedro, e fazer os exames que ele tem que fazer, para a gente saber de verdade se realmente ele é surdo. Assim eu fiz, fui, comprovou, o Pedro era surdo, bilateral. E ali meu mundo acabou. Eu não tinha mais vontade de sair, de fazer nada, era só no chão, deitada comigo. Aí minha irmã veio de volta. E foram me aconselhando, mãe, pai, irmão, tio. A família sempre foi presente na minha vida e na vida do meu filho. E assim, eu fui levantando, não é? Mas quando eu andava na rua, e o povo dizia, meu marido é muito conhecido no Barão, e eu não, né? Morava aqui em Floriano, sempre morei com minha tia, casei com o Pedro, fui para o Barão, e o povo dizia assim, o filho do Pedro não vai, não ouve, não fala, ele não vai estudar. E eu só voltava para casa, ouvia o povo falar aquilo, mas eu voltava para casa tão triste, tão arrasada, começava a chorar de novo. E minha irmã disse, mulher, tenha fé. Quem sabe seu filho não vai ser um grande homem, e meu pai também, minha mãe. Não escuta o que as pessoas falam. E eu disse, mas para mim é muito difícil. Mas fui me levantando, né? Tudo eu botava o Pedro em primeiro lugar. Eu fazia o aniversário do Pedro e as pessoas diziam assim, ela é louca, ela vai fazer aniversário. Ele nem escuta, para que aniversário? E eu dizia assim, eu faço. Meu filho não ouve, mas ele vê. E fazia a festinha dele com a família, entendeu? Sempre foi assim. Hoje o Pedro, toda pessoa que é aniversário da família, ele é a primeira pessoa a parabenizar, a fazer festa, a querer. Todo ano o Pedro vai fazer 28 anos, ele nunca ficou um dia sem um aniversário. Porque eu faço questão de comemorar a vida do Pedro, porque o Pedro é minha vida. Não vou mentir para você. Não só o Pedro, o Paulo também, mas o Pedro é a razão da minha vida. É um filho maravilhoso, um filho que compartilha tudo comigo. Tudo que ele vai fazer, ele pergunta se ele pode. Tanto faz ser um como o outro. Para mim, hoje eu agradeço a Deus ter um filho surdo. Me arrependo muito e peço perdão a Jesus todos os dias da minha vida, que eu não queria mais viver, entendeu? Mas eu fui reconhecendo que nada para Deus é impossível. E hoje meu filho, hoje mesmo pela manhã e todos os dias eu agradeço a Deus. Senhor, obrigado. Meu filho hoje está terminando um curso. Eu deixei de estudar, eu parei a minha vida. Por quê? Porque eu fui cuidar do Pedro. Fui levar para Teresina. Eu nunca desisti, gente, da vida do Pedro, de tudo de bom na vida dele. Escola, assim, eu sei que meu testemunho, eu posso falar? O testemunho meu é muito grande, porque a sua vida, né, a surdez do Pedro reagir, aí veio a vida escolar. Pedro queria ir para a escola, gente, e não tinha eu vou fazer escola, uma pequena pausa, depois a gente retorna, a porta já está 24 horas com você.